Hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz normalmente. Hoje a gente está fazendo uma coisa extremamente diferente, totalmente diferente, que é comentar jogo. Para surpresa do Lucas, para surpresa nossa, a gente vai falar sobre The Last of Us Parte 2, que a gente acabou de terminar. Faz quanto tempo que a gente terminou esse jogo? 20 minutos. Uns 20 minutos, mais ou menos. A gente tinha programado um vídeo para hoje, que é os 5 filmes do Stanley Kubrick que estão no Telecine, mas a gente vai fazer esse vídeo outro dia, porque a gente decidiu, quer dizer, eu decidi, né? O Lucas não sabia, eu falei para ele que ia fazer o do Kubrick, mas a gente tá fazendo do The Last of Us porque ele chorou, feito não sei o que, com este final impressionante de The Last of Us Parte 2. Eu não queria essa exposição assim. Ah, mas eu também chorei, só que chorei de forma mais contida. O Lucas chorou de uma forma mais, né? Porque ele que jogou, eu fiquei assistindo o jogo. Por isso, na qualidade de alguém que assistiu um filme de 25 horas, a gente vai falar sobre The Last of Us aqui agora. O auxílio do Lucas, logicamente, porque tem uma coisa que é, assim, pegou nesse jogo, é que ele é um jogo que fala sobre causa e consequência. Coisas que você faz e que você precisa pagar por elas. Karma, talvez? Não sei como dizer, como explicar. Mas é questão de causa e consequência, com certeza. Então, se você quiser saber a nossa opinião sobre o final de The Last of Us Parte 2, este jogo fantástico, uma obra-prima. Pode dizer que é uma obra-prima, né? Obra-prima irretocável do PlayStation, do Naughty Dog, né, que foi a produtora. Provavelmente o último jogo do PlayStation 4 com visibilidade, porque já vai entrar o 5 aí. Então, a gente vai falar sobre este final. Se você quiser saber sobre ele, a nossa opinião, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente lança aqui. E também a gente está nas redes sociais, se você quiser acompanhar a gente por lá, a gente está no Facebook, está no Twitter e no Instagram também. Tá, esse canal aqui fala basicamente sobre coisas que são lançadas na Netflix, no streaming, cinema. E por que você está falando de jogo, né? Você pode estar se perguntando. Porque The Last of Us Parte 2 é um filme. É um filme muito grande. Um filme longuíssimo, de 25 horas, e é como se fosse um filme que você participa do filme, né? Interativo, lembrei o nome. É como se fosse um filme interativo. É a melhor forma que se tem para poder denominar este jogo, esta produção. Porque, a parte vários outros jogos que tenham histórias boas, The Last Guardian, que é um outro jogo fantástico também, a gente jogou, inclusive. Tudo que eu falar, a gente jogou, foi o Lucas que jogou, eu fiquei assistindo. Que eu adoro assistir. Então tem esse The Last Guardian, que é um jogo fantástico também, mas aqui, pra mim, pelo menos, como espectador, atingiu um estado de arte muito grande. É realmente uma obra-prima. Eu assisti também, né, meio que joguei e assisti o The Last of Us, o primeiro, e já tinha ficado encantado com a forma com que a jornada, mais uma vez, vou falar a jornada do herói, aconteceu dentro daquela história, né? Dentro da história do Joel e da Ellie e das, como que a gente pode dizer, das escolhas que ele teve que tomar durante todo o jogo e que podem ser consideradas, assim, moralmente questionáveis. A gente vai falar de spoiler porque a gente tá falando de final, mas no final, quando ele decide resgatar a Ellie e levar ela embora e não deixar ela ser dissecada para que achem a cura, muita gente poderia considerar essa atitude moralmente ruim. Porque ele tá egoísta, porque ele tá, tipo, deixando de salvar a humanidade para salvar uma menina. Só que o grande pulo do gato nessa história é que a gente se apegou tanto a esses personagens, ao Joel e a Ellie, que quando ele toma essa atitude a gente não acha ruim. A gente fica uma coisinha na cabeça pensando, tá, mas ele poderia ter salvo o mundo e tudo, mas salvar aquela relação deles era mais importante para nós enquanto espectadores, enquanto jogadores. Deixou um gancho muito grande, muito forte para esta segunda parte, que tem relações com o Poderoso Chefão e a gente vai falar já já sobre isso. Quando começa a segunda parte, há o choque de logo no começo o Joel é morto. Isso faz parte da estratégia do diretor e roteirista, que eu esqueci o nome dele, mas do diretor e do roteirista que fez este jogo, que é a estratégia de levar a gente a questões de causa e consequência. Quando o Joel é morto, a gente não sabe por que ele foi morto. Simplesmente estavam atrás dele e mataram ele na frente da Ellie. Foi tudo meio pego de surpresa. Sim, uma coisa que ninguém esperava, né? Se você conseguiu fugir de spoilers, porque teve vazamento do jogo muito antes dele ser lançado, mas se você conseguiu fugir, quando você assistiu, você viu aquilo, você ficou chocado.
Eu fiquei, você ficou, todos ficaram. É porque queriam tirar esse elemento do primeiro jogo da frente para conseguir focar na história pessoal da Ellie e da outra personagem que apareceu também, que é a Abby. A cavalona. Como é que é o meme? Olha o braço da mãe aqui. Olha o braço da mãe aqui, kkk. Que é um meme que foi feito justamente porque teve muita gente reclamando do jogo, que também a gente vai falar sobre isso no final deste vídeo. Mas enfim, tiraram o Joel da frente para conseguir concentrar a história de vingança. Precisavam dar uma forma da Ellie querer se vingar de alguma coisa. Ela estava brigada com o Joel, eles não estavam numa boa relação, mas ela tinha um sentimento por ele. Tinha um sentimento paternal até, um sentimento de gratidão por ele, mesmo que tenha sido uma atitude completamente egoísta dele, foi ele que salvou a vida dela. Então há esse sentimento de gratidão por ela e ela quer vingar a morte do Joel e ela atravessa mais uma vez o país para poder vingar a morte dele. Então, ao mesmo tempo, a gente descobre que a Abby tem os seus motivos para querer se vingar, para querer ter matado o Joel, que é toda aquela relação que ela tinha. É um personagem... Um outro negócio muito interessante do final do primeiro jogo é que eles pegam um personagem secundário e transformam esse personagem secundário na história principal do segundo filme, do segundo jogo. E a gente confunde que é filme porque, como eu falei, pra mim é como se fosse filme. Mas Você que ficou matando o bicho. Né? Exatamente, ficou ficando nervoso pra ficar matando os bichos e tal. Não fui eu, foi o Lucas. Mas eu fiquei lá assistindo bem quietinho do lado. O que é engraçado nessa história é que eles pegaram esse personagem secundário, que era um doutor. O doutor pra quem a Ellie foi levada lá dos vagalumes pra poder dissecar e fazer a vacina. Esse cara é o pai da Abby. E ela quer vingança pela morte dele. Quem matou ele? O Joel. Então a gente tem duas histórias que se entrelaçam, duas histórias que acontecem paralelamente e as duas histórias têm o mesmo objetivo, vingança. Só que além disso, essa história também tem muito de causa e consequência. Eu li uma entrevista do diretor e do roteirista deste jogo falando que ele se inspirou, não sei se ele se inspirou, se ele, assim, tipo, tem uma relação com o Poderoso Chefão Parte 2. Se você é cinéfilo, se você não é a Gabi, nossa amiga, e você é cinéfilo, você sabe que o Poderoso Chefão 2 tem duas histórias que andam paralelas também. A história do Vito Corleone, quando jovem, interpretado pelo Robert De Niro, e a história do filho do Vito Corleone, que é o Michael Corleone, interpretado pelo Al Pacino. As duas histórias, elas andam de forma separadas, até temporalmente elas são separadas, mas no fim, elas se juntam. E é uma história também sobre causa e consequência. O Vito Corleone, no Poderoso Chefão 2, na história dele, ele poderia muito bem ter continuado com a família dele e vivido a vida dele honestamente, sendo rebaixado pelo chefão da máfia local. Mas ele escolheu tomar uma atitude. E a partir dessa atitude, veio outras consequências. Ele passou a ser respeitado, ele passou a ser um chefão. Então, ele entrou nesse mundo de violência porque ele quis. Foi uma escolha dele. Ao mesmo tempo, a gente tem o Michael Corleone, que faz escolhas para tentar proteger a família dele, a família que o pai dele criou, e ele acaba perdendo a esposa, ele acaba perdendo a guarda dos filhos, ele acaba perdendo o irmão dele, o Fredo, e ele acaba perdendo tudo que é mais importante para ele. E ele só fica com o poder, que é um poder vazio, porque ele não tem o que ele quer. É causa e consequência. Neste jogo a gente tem exatamente a mesma coisa no final, a mesma sensação no final. A Ellie, quando ela escolhe, quando ela podia ter escolhido ficar de boa na casa dela, qual é o nome da menina que mora com ela? Gina. Ela poderia muito bem ter ficado com a Gina e com um bebê na casa. Você tá assistindo isso aqui, você sabe que isso aqui tem spoiler, então não precisa nem avisar. Quando o irmão do Joel chega e fala, ó, a Abby tá aqui, você vai lá e mata ela. Porque eu não posso, porque ele tá tudo f*** e tal, por conta daquela história que aconteceu um pouquinho antes. Ela poderia muito bem ter escolhido ficar em casa e continuar a sua vida tranquilamente. Mas ela não escolheu. Ela escolheu a vingança. E quando ela escolheu a vingança, ela assumiu a consequência desta causa. E é aí que o jogo se torna maravilhoso. Tematicamente, este jogo é melhor do que 95% dos filmes que eu já vi em toda a minha vida. Por quê? Porque a forma com que esse arco narrativo é feita, dessas duas personagens que têm o mesmo objetivo, só que de formas diferentes. Apesar de todas apelarem para a violência, todas estarem com ódio, que é o ódio, o principal motor dessa história é o ódio. Todas as pessoas estão com ódio, todas as personagens principais estão com ódio. Mas a forma com que elas lidam com esse ódio é que as difere. Você vê que a forma narrativa escolhida pelos diretores e pelos produtores do The Last of Us Part 2, que inclusive está aqui na nossa mão, caso você esteja duvidando que a gente jogou, ele está aqui, ó. A forma com que foi escolhido tratar esses temas é uma... assim, se isso aqui fosse um filme, com certeza receberia indicações a tudo quanto é tipo de prêmio, seria reconhecido como uma das grandes produções cinematográficas do nosso tempo, mas não vai acontecer porque é jogo, mas vai ser reconhecido no seu meio. Tanto que a nota no Metacritic tá
94. É altíssimo. E só tá baixo porque teve gente que teve alguns poréns em relação a... Eu tava lendo no Metacritic, teve gente que teve relação com jogabilidade, falando que o jogo enrola em algumas partes e tal. O que vocês queriam, né, gente? O jogo tem 25 horas. Não dá pra querer resolver tudo isso de uma hora. Tem umas coisas que dão uma enrolada mesmo. Sim. Então tem gente que acha que essa embarrigada deu um pouquinho de problema para poder conseguir se conectar com a história. Mas no final, tudo se junta, e a forma com que tudo se junta, quando a Ellie volta para casa e descobre que a Dini e o bebê foram embora, e ela perdeu tudo em nome de uma vingança que nem se concretizou, isso é a beleza, é a grande beleza desse jogo. Ele não é um jogo fácil, não é um jogo que termina de uma forma que satisfaz a pessoa que está jogando. E nem é a intenção. A intenção não é satisfazer, a intenção é fazer pensar. E chorar. E chorar bastante, porque é um final tristíssimo. Mesmo ela não tendo consumado essa vingança, ela vingou o Joel. Teve um embate com a Abby, só que ela escolheu, aí é outra questão da causa e consequência, ela escolheu não finalizar, não acabar com ela, não matar. E essa foi uma escolha deliberada dela, e isso com certeza também pode ter consequências de uma eventual parte 3, que pra mim não deveria ser feita. Você que viu, né, falou que eles não têm planos e tal, mas quando um negócio faz sucesso, o plano aparece do nada, surge, né? Então, pode ser que apareça uma parte 3 e tem gancho pra isso, justamente porque a Abby não morre. Então, pra mim, pessoalmente, eu fiquei muito impactado com este final, porque muitos filmes que tentam fazer essa reflexão sobre o poder do ódio nas pessoas, sobre a causa e consequência de suas ações, não são tão bem sucedidos quanto esse jogo foi. É um jogo exaustivo, né? Pra mim, que só assistir foi, assim, pesado de assistir. Imagina pra quem tá jogando, né? Você fica exausto emocionalmente. E quando você chega no final e você assiste aquele final triste com o violão que ela deixa, é como se ela estivesse deixando esse passado para trás finalmente. Ela perdeu tudo, mas ela não tem medo de recomeçar. Então ela deixa... Tudo, inclusive 2 dedos. Inclusive os 2 dedos, que você tinha até uma teoria sobre esses 2 dedos. É uma teoria meio besta, né? Tudo bem, então toda teoria é besta até que se comprove. Então pode falar a sua teoria. Ela perdeu o Joel, que era um amigo / pai pra ela. Uhum. E ela perdeu a família, que era a Dina e o filho delas, né? Então ela perdeu 2 pilares, os 2 dedos. É uma coisa boa pra se pensar. Quando ela vai tocar o violão, ela não consegue tocar direito. Sim. Isso acaba também fazendo com que ela vá pra frente. Tipo, ela deixa o violão pra trás, que representa o Joel, representa o ideal de vingança que ela tinha do Joel, porque ela não conseguiria descansar se ela não fosse vingar o Joel. Então ela deixa esse violão pra trás e segue com a vida. Na hora que ela olhou pra casa e viu que estava tudo vazio, ela percebeu que foi consequência de uma ação dela. Então ela aceitou aquilo, se fez as pazes consigo mesma, deixou o violão ali, fez as pazes com o Joel, até naquele flashback que a gente assiste, e aí ela vai embora e o violão fica. Ou seja, essa história acabou. O que diz pra gente no final é que essa história teve o seu ponto final aqui. Seria inútil fazer uma terceira parte, na minha opinião, porque a história já tá toda fechada, não tem necessidade. Deixa isso pro pessoal da HBO, né, que vai ter a série, e provavelmente se a série fizer muito sucesso, eles vão querer fazer parte 3, que nem faz com o Game of Thrones, que os livros nem ficaram prontos, eles já foram lá fazer a série, inventando outras coisas. Mas enfim, o que eu queria dizer era isso a respeito deste jogo fantástico. Eu acho que dificilmente a gente vai voltar a fazer coisa de jogo, porque dificilmente um jogo causa uma impressão tão forte nas pessoas, em mim, pelo menos, e no Lucas também, que chorou 20 minutos. Só chorei com 2 jogos na minha vida. Foi The Last Guardian e o The Last of Us Part 2. Pra você ver como essas histórias são. Antigamente a gente jogava videogame pra se divertir e esquecer das coisas. Hoje em dia a gente joga videogame pra sofrer. Pra sofrer. A gente participa da história, mesmo, né? Não é você participar no Mario que você vai fazendo as coisas lá e só passar as coisas e depois chega no final, opa, ganhou e já era. Aqui você tem uma participação emocional sua também. E um adendo antes da gente terminar é sobre os haters, né? De The Last of Us Parte 2. Chora mais. Não tem o que fazer, sabe? O jogo é fantástico e o fato da Ellie ser lésbica neste jogo não interfere em nada no enredo dela, não interfere em nada na linha narrativa dela. Então, quem foi lá no Metacritic, deu nota baixa, o jogo ficou com nota baixa porque veio esse monte de hater que nem jogou direito, só expõe o seu preconceito mesmo, né? De falar, não pode, não tem nada a ver, que coisa feia, coisa horrorosa. Primeiro, é gente que não só se considera gamer porque é um status, não é um gamer. Gamer mesmo é o cara que
que joga e entende, sabe? Ele vê uma imagem e entende o que essa imagem está passando. O que acontece em The Last of Us 2, nesse sentido, não tem nada de difícil de entender. É a normalização, porque é exatamente isso mesmo. As pessoas mais fortes que você pode conhecer na sua vida, elas podem pertencer à comunidade LGBT e você nem saber. É a normalização que o jogo também traz pra gente, de uma forma muito interessante. E se você é um dos haters que acha que isso desvia da história, não sei o que, é porque você é burro. Simples. Você é burro. Eu não tenho nem o que dizer pra você, pra tentar te convencer do contrário, porque gente burra não se convence. Então se você é assim, você é burro. E não tem o que fazer. Conviva. Vai jogar LOL. Conviva com a sua burrice. Pega os seus amigos burros iguais a você e vão jogar LOL. Qualquer outro jogo, Counter-Strike ainda joga? Então vai jogar Counter-Strike. Free Fire. Counter-Strike é da época que eu ia pra Lan House, muitos anos atrás. Já passou essa época, mas tem gente que tá presa ainda, né? Tem gente com 40 anos... É que tem gente que não aceita que tudo muda. Os jogos hoje em dia, eles são feitos pra você jogar e também tem a parte cinematográfica. Sim. Alguns mais... Outros menos. Mas a tendência hoje em dia, e principalmente uma tendência que abre novas portas com The Last of Us Part 2, é a tendência de que os jogos acabem se tornando cada vez mais próximos de uma linguagem cinematográfica. Eu nunca vi um jogo com tanta proximidade cinematográfica quanto esse. Eu acho que a tendência agora, assim como The Last of Us fez no primeiro jogo, que foi abrir uma tendência, esse segundo também vai abrir uma tendência e vai forçar os outros estúdios que produzem jogos a fazer coisas mais próximas a essa temática, a esse tipo de approach. Eu odeio falar a palavra em inglês, mas esse tipo de approach, né? Tipo, de fazer com que essa experiência seja cada vez mais impactante para quem joga. E para quem assiste também, que nem no meu caso. Então é isso, eu queria só deixar essa... Ficou longo demais, né, esse vídeo, mas é porque o jogo é bom. O jogo é 5 estrelas, né? Eu não precisava dar nota, porque isso aqui vai ser como final e tal, mas eu vou dar uma nota 5. Se tivesse 6, eu daria 6 estrelas. Se tivesse 7, eu daria 7 estrelas. Que é, assim... Naughty Dog, você quer o mundo? Pode levar. Pode levar, tá aqui. É isso, um abraço pra você e a gente se vê aqui no 5 Tons. Pra falar de filme e de série, e eventualmente, quando aparecer jogo, a gente fala de jogo também. Um abraço, até logo.